Antes de eu começar a falar, pregar e trazer algum entendimento mais aprofundado a respeito de toda essa questão de política, ou de tudo que a Bíblia trata e fala e determina a respeito da política, eu comecei nesse assunto por uma outra coisa, por um outro lugar, que na verdade se trata daquilo que eu chamo de propósito. Eu gostaria hoje de trazer uma palavra para vocês que fala do que eu chamo, do que eu entendo como sendo o suprassumo do cristianismo, o suprassumo de ser filho de Deus. A melhor coisa que existe em ser filho de Deus. Quando a gente olha para as questões políticas, quando você olha para o tipo de pessoas que o cristianismo produziu no mundo ocidental, você vai perceber que existem sim vários benefícios em ser cristão. Muitos benefícios em fazer parte de um corpo, de uma igreja, em ter um pastor que cuida da sua vida, em ler a Bíblia, orar. Existem benefícios para isso. Normalmente esses benefícios tratam mais da vida externa. Muitas comunidades em muitos lugares, seja no Brasil, nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar das Américas, onde entrou uma igreja com verdadeiros cristãos, a sociedade local e depois a sociedade estadual, até a nação, chegou a ser transformado. Aqui no nosso meio, eu acredito que tem muitos crentes e quase todos vocês já ouviram falar, por exemplo, sobre o avivamento da Rua Azusa. Quase todos vocês já ouviram falar de uma porção de avivamentos e de heróis da fé. E de tantas coisas que o Evangelho nos traz, de tantas coisas que o meio cristão nos traz de benefícios, infelizmente também existem aqueles que se desviam pelos benefícios. E aí você tem algumas teologias, algumas coisas que que tentam atrair a pessoa que está no mundo para Cristo da forma errada, dizendo que o que ela vai encontrar em Cristo é apenas a prosperidade para a sua vida. Não estou dizendo que não vai. Mas essa não é a coisa principal. Essa não é a melhor coisa que existe no cristianismo. Eu acredito que cada um de vocês aqui, se eu perguntar, se a gente tivesse tempo, cada um de vocês aqui tem pelo menos uma boa, grande frustração para contar a respeito da vida. Eu já contei algumas das minhas aqui, algumas vezes. Quem já tomou uma péssima decisão aí na vida? Levanta a mão. Olha só, rapaz, o guri ali é novo que só e já tem uma péssima decisão na vida. Para você ver, né? O ser humano tem isso na sua natureza de filho de Adão. Carrega isso, traz isso consigo. Às vezes é um relacionamento que deu errado, às vezes é um sonho de uma faculdade, de uma profissão que gostaria de ter feito e não deu certo. Às vezes é uma carreira profissional que gostaria de ter tido. Às vezes é um simples propósito para a vida, no momento da vida em que a vida parece sem propósito. E tudo isso vai se acarretando como frustrações e problemas que nós não conseguimos encontrar nem o começo, o meio e o fim. O ser humano é o único ser que consegue entrar nessa crise. É o único ser que consegue ter essa crise a respeito de quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer para chegar lá. Você não vai ver um peixe parar no meio do fluxo do rio e perguntar para alguém como é que se nada. Você não vai ver um pombo desses que tem aqui na praça vir caminhando de lá do Pombal até aqui e perguntar para a gente, e aí, como é que assim voa? Sabe? Até porque eu não ia saber responder mais. Você não vê nenhum outro ser da criação tendo uma crise de identidade. Você não vê um ser da criação tendo uma crise de propósito. Somente o homem vive em torno da crise de identidade. Mas não é por uma questão de crise pela crise. Quando você vai para os pensamentos modernos, pensamentos filosóficos ou os pensamentos iluministas, dizem que a coisa mais importante que existe no ser humano é a dúvida, que vai totalmente contra o que a Bíblia traz. A coisa mais preciosa que um ser humano pode ter é a fé.
no verdadeiro Deus. Não é a dúvida e não é a crise que tem que mover a sua vida. E é por isso que o ser humano vive com frustrações. Porque ainda não encontrou o seu verdadeiro propósito. E eu acho muito interessante que quando a gente está em crise, quando a gente está vivendo a nossa crise, quando a gente está lá nas nossas depressões, lá nos nossos problemas, parece que todo mundo está aí no seu propósito, está todo mundo encaixado e a gente está desencaixado. Particularmente quando eu estava tendo lá meus problemas que eu tive, assim, não vou comentar muito, mas eu tive muitos problemas para conseguir chegar ao dia do meu casamento. Vivo e inteiro. Tá? Diga-se de passagem. E quando eu estava tendo todos os problemas, teve um determinado momento da vida em que assim, o meu carro estava fundido, o carro que eu tinha emprestado para trabalhar estava quebrado, e eu dependia de viagens para manter a empresa funcionando. Eu era coautor, né? Eu vendia Bíblias. Se você não tem uma Bíblia e quiser uma, quem sabe depois você vem atrás de mim que a gente arranja uma para você, tá bom? E além de tudo isso, eu ainda estava com um joelho arrebentado e andando de muletas. E naquele momento da minha vida, simplesmente parecia que todo mundo estava no seu propósito, todo mundo estava caminhando bem, ninguém tinha um problema, eu era a pessoa mais azarada e acidentada do momento. E eu tenho certeza que você também já passou ou está passando por algo assim na sua vida. Aí quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar um camarada chamado Tiago, que é irmão de um certo Jesus. E você vai ver logo no capítulo 1, pelos primeiros versículos, você vai encontrar lá o Tiago dizendo que como é bom ser provado, como é bom passar por perseguições, como é bom passar por esses problemas. E você fica sem entender por um momento. Aí, né, já que a gente fica sem entender, a gente pensa, não, então a vida dele deve ter sido assim maravilhosa, né? Deve ter sido muito boa para ele achar bom ter um problema aqui e ali de vez em quando, né? Aliás, é uma coisa que eu gostava de pensar, sabe, é bom passar por problema. De vez em quando, o tempo todo não. O tempo todo não é legal passar por problema. Mas na vida do Tiago, o cara foi assassinado enquanto orava de joelhos no templo em Jerusalém. Veja que vida boa, né? Veja que coisa agradável foi a vida dele. Então, do que esse cara está falando? Do que ele está dizendo? Nossa, como é bom passar por problemas, por aflições. Tiago tá trazendo um negócio seguinte. Você só consegue passar com alegrias, por provações, por problemas e por todas essas coisas, se você estiver no propósito. E por favor, não mistifique o que eu estou falando sobre propósito. Infelizmente, o meio evangélico, ele crê numa espécie de propósito holístico, né? Um propósito geral para todas as coisas, que ele não entende, que ele não vê, que ele não sabe, mas que de alguma forma vai dar certo no final. Não é esse propósito. Tiago não está falando desse propósito. Tiago está falando de um propósito específico para a vida de cada um de vocês, para a vida de cada um de nós. Tiago está falando o seguinte: quando você conhece o seu Deus, quando você sabe o que seu Deus tem falado a seu respeito, quando você sabe o que Deus está dizendo para você fazer agora, para onde você vai e aonde você deve estar, todas as provações que você passar daqui até lá, alegre-se por passar por elas. É isso que Tiago está dizendo. Mas Tiago, ele não nos deixa no escuro, ele não faz assim essa prédica de super-herói, né? Nossa, como é bom ser provado. Como se ele mesmo assim passasse por isso muito bem. Ele continua falando, e ele fala no capítulo 1 e depois no capítulo 4, você vai encontrar Tiago falando sobre uma coisa que eu achava que não existia muito no passado, mas é uma coisa muito comum hoje em dia. Ele fala a respeito de como é terrível a gente ficar cocheando em dois pensamentos. Ele fala a respeito de como é terrível você não saber o que você realmente tem que decidir.
se é melhor você fazer isso, se é melhor você fazer aquilo. Se é bom fazer uma determinada coisa ou se é bom não fazer nenhuma das coisas. Ao mesmo tempo que ele fala sobre como isso é terrível, ele também vem trazer a cura para esse problema. O problema é que a cura para esse problema não é assim das coisas mais legais que existem na vida. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui para vocês, mas deixa eu me aprofundar um pouco mais nessa questão. Quando eu falo sobre a questão de propósito, independente da pessoa de Deus, por causa da natureza humana, todo ser humano está constantemente em busca de propósito. Seja do ser humano que não desenvolveu profundamente o intelecto, até o ser humano mais desenvolvido, ele está em busca de propósito. Porque o propósito dá sentido à sua vida, dá sentido à sua existência. Ao passo que, se você tem uma criança até determinada idade, ela não se entende como um ser separado de seus pais, ela se entende como parte da família, do núcleo. Então ela não tem muita coisa para ter que pensar na vida, assim, qual vai ser o emprego dela, né, o que vai vir de dinheiro aí no final do mês, o que vai comprar quando vai... Ela não tem que pensar nisso. Mas, em algum determinado momento do dia, ela dá um propósito para si mesma. Eu estou com fome, eu quero comida, e vai na geladeira. E isso move ela de um lugar para o outro. Ao passo que faz ela largar até celular, jogo, computador, qualquer coisa e vai atrás. Mãe, o que tem para comer? E esse, digamos assim, é o começo do que vai se desenvolver depois de uma coisa muito mais complexa. Quando chega-se na pré-adolescência, adolescência, você vai ter as primeiras crises de identidade, porque você agora se entende como um ser que independe da família. Você tem que dar princípio. Você tem que dar um propósito para si mesmo, ou encontrar um propósito para a sua vida. Você tem que encontrar qual é a sua diretriz primária. Para que você existe? Para que você nasceu? E é aqui que a maioria de nós acaba sofrendo as frustrações mais violentas da nossa vida. Principalmente com relacionamentos que nós gostaríamos que dessem certo. É muito romantismo para muita pouca realidade. Às vezes é muita carnalidade para pouco romantismo. E assim os jovens, os adolescentes, os jovens, se frustram. Alguns nem chegam a acreditar que podem ter de fato um relacionamento, então eles vão direto para uma carreira. Alguns se frustram nos vários vestibulares da vida. E simplesmente olha para o pai, para a mãe em algum determinado momento da vida, depois de fazer 19 vestibulares e diz: pai, mãe, eu sou burro, é isso, eu não posso escolher alguma coisa na vida, eu nunca vou ser alguém. E esse jovem, esse adolescente, ele compartilha então a sua crise pessoal com seus pais, que agora passam a ter a mesma crise. Meu Deus, o que é preciso para mim fazer para essa criança chegar no seu propósito e ele ser feliz de alguma forma? Depois a gente chega na vida adulta, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que pagar conta. E nós não conseguimos alcançar os salários que gostaríamos. O mundo passa imprimindo o tempo todo um padrão de felicidade, um padrão de beleza, um padrão de coisas que nós temos que consumir, que nós temos que comprar, e nós queremos essas coisas e nós não conseguimos essas coisas, e nós descobrimos que também não temos tempo de se dedicar para conseguir mudar a nossa realidade. Muita gente, principalmente na capital paulista, nas grandes capitais do Brasil, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, simplesmente não tem uma perspectiva de vida de como melhorar a sua vida. O cara trabalha no Burger King, o cara trabalha lá no McDonald's. Ele tem horário de trabalho de 6 a 8 horas por dia. Só que para chegar no trabalho, ele leva 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Ele simplesmente chega em casa para descansar um pouco o corpo, para depois voltar a trabalhar. E ele sabe que se ele quiser mudar a sua realidade, alguma coisa vai ter que acontecer para que ele consiga, pelo menos, estudar, fazer um cursinho técnico, fazer um cursinho diferente, terminar os estudos que não tinha terminado antes, para conseguir dar uma diferença na vida, para ter uma perspectiva. E para muitos, talvez para a maioria, vai ser muito complicado largar esse emprego numa rede de fast food para conseguir mudar a sua perspectiva de vida. E aí o trabalho que mantém a sua vida, ao invés de motivá-lo a viver, passa a ser a sua tortura diária.
Todos os dias ele levanta, pega o seu ônibus, vai para o seu trabalho. Todos os dias ele pensa, meu Deus, mais um dia. E quando ele chega em casa, cansado, meu Deus, amanhã tem outro dia. E assim nós nos tornamos escravos de nossas próprias frustrações. Porque não encontramos propósito. E esse é uma escala, esse é um lado da coisa. Existe ainda o outro lado da coisa. Existem aqueles que desde cedo parecem ter encontrado propósito na vida. Parecem ter decidido na vida o que vão ser. São pessoas que até conseguem desenvolver alguma garra, alguma fibra, conseguem passar por cima de problemas, ao passo que conseguem sujeitar as situações na vida para que consigam chegar aonde querem chegar. E elas chegam onde querem. Cedo eles conseguem chegar em atividades fins. Cedo conseguem montar para si uma realidade que acreditava que lhe daria satisfação. Viram lá professores universitários, conseguem passar nos altos cargos do governo. Não que aqui não seja comum, né? E de repente, quando eles alcançam esse pico do Everest na sua vida, eles ficam isolados lá. E agora pensam, tá, cheguei aqui. E agora? E se encontram numa mesma crise. Porque a sua vida não tem mais propósito, sua vida não tem mais continuidade e não existe um motivo pelo qual eles devem construir legado. Então o ser humano, ele nasce, cresce, se desenvolve, ele respira propósito. Ele está em busca de propósito para a sua vida, para a sua alma o tempo todo. E o que preenche a vida, a alma, o fôlego de vida do ser humano é essa busca por propósito. Quando ele encontra um propósito que acha que vale a pena, enquanto ele está na sua busca, ele está motivado, ele está bem. Quando ele alcançar esse propósito e perceber que não é um propósito eterno, ele perceber que não é uma causa eterna, não é um fruto eterno, não é uma coisa que permanece, então ele volta à velha crise da sua existência, do seu vazio. Muitos e muitos cristãos, muitas e muitas pessoas se convertem ao cristianismo e chegam a se tornar evangélicos e nascem de novo, são batizados, recebem o Espírito Santo, prosperam na vida. Quando se converteu, era mais ou menos um semi-analfabeto. Alguns anos depois, é uma pessoa com faculdade, casado, com filhos, um pastor de alguma congregação, de alguma denominação, líder religioso local, tem uma vida secular ainda, que mantém a sua vida, mantém os seus luxos, mantém os luxos dos seus filhos. Mas o propósito acabou. Ele chegou no topo de tudo que podia chegar e simplesmente não avança mais. Porque ele não produziu, ele não encontrou um fruto eterno, um fruto que permanece. E ele não sabe mais o que ele tem que fazer para construir um legado. Ele nem mesmo sabe o que é um legado. Mas a sua alma, o seu DNA, clama pela construção de um legado. E aí é que acontecem as grandes coisas que nós vemos aí, infelizmente. Eu vou falar sobre isso sim. Aí que acontece dos grandes pastores começarem a ter amantes, construir outras famílias, dividir igrejas. Porque nunca produziu um fruto que permanece, nunca encontrou o propósito da sua existência e entendeu que esse propósito é mais valioso do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Quando nós paramos para pensar a respeito do motivo de existência do ser humano, e quando você olha para toda a criação, você começa a perceber que o ser humano é diferente de tudo que existe. E eu gosto muito da citação de um escritor que já faleceu, brasileiro. Perguntaram para ele por que ele acreditava, no fim da vida ele acreditava, tá bom? Por que ele acreditava que então o ser humano ele era diferente do resto da criação, né? O que fazia o ser humano um homem caído, né? Tipo, de Adão, caído e tal, que precisava de Deus. E aí ele respondeu assim, aliás, ele tirou do bolso da camisa um prendedor de roupa. Aí ele perguntou para quem fez a pergunta para ele. Olha,
Isso aqui é uma prova de que o ser humano é completamente diferente de toda a criação, de todos os animais. Você já viu algum animal costurando roupa? Lavando roupa e botando para secar? Entende? O que ele está querendo dizer com isso? O ser humano é o único animal que é um agente transformador da natureza, segundo o seu bel prazer, sua vontade. O que confirma aquilo que Gênesis fala a respeito do ser humano. A missão do homem é sujeitar a terra, dominar sobre ela, multiplicar-se sobre ela. O homem nasceu para ser imagem e semelhança de Deus, para ser um familiar de Deus, para ser uma representação de Deus na terra. Quanto mais ele se reproduzir, mais homens haverão, mais representações de Deus devem cobrir os metros cúbicos e quadrados da terra. Nenhum outro ser, nenhum outro animal foi dotado com essas características que o homem tem, ao qual o livro de Jó diz que é o espírito humano. É de uma característica única humana. Nenhum outro ser produz roupas, nenhum outro ser cozinha alimentos, nenhum outro ser produz o que o ser humano produz. Faz o que o ser humano faz. Por mais inteligente que sejam os golfinhos, por mais inteligente que sejam os chimpanzés, existe uma missão que foi dada aos homens. E isso é uma característica nossa. E o ser humano foi criado para ser essa representação divina e ter relacionamento com Deus. Então por que o ser humano vive toda uma vida sem propósito? Vive toda uma vida buscando, criando, inventando propósito para si mesmo? E nunca encontra, nunca preenche o seu vazio. Porque o ser humano não se relaciona com Deus. O ser humano, eu gosto, assim, na minha geração, vocês me entendem, tem um bom par de gente aqui que já é de uma geração um pouco mais para trás, tá? Vamos deixar assim, senão eu apanho na saída. Mas na minha geração, eu costumo explicar isso assim. O ser humano é como se fosse um smartphone, tá? Ele não é nem 5G, ele é, sei lá, 100G, entendeu? De tão moderno que é esse smartphone que é o ser humano. Um smartphone, por mais caro que ele seja, você pega aí um iPhone, você pega um top das galáxias aí, desses, né, sei lá, um iPhone 1000, né, já deve estar saindo aí, deve ter mais ou menos umas 42 polegadas de tela aqui. Por mais fantástico que um smartphone seja, se ele não tiver capacidade de conexão com a internet, acabou. Não, praticamente não presta. Ele pode ter um mega processador, ele pode ter muita memória RAM, ele pode ter, sei lá, uma central de data center dentro dele, de espaço para armazenar coisa, mas se ele não tiver internet, não presta. Se ele não conseguir, além de não ter internet, não ter a conexão com a rede que faz ligação, presta menos ainda. E por mais que você possa usar para fazer, o que você vai fazer com um smartphone tão fantástico que não consegue conectar a internet? Você vai jogar joguinho, né? Você vai se distrair, você vai criar, você vai aproveitar o entretenimento, mas você não vai produzir nada que realmente permaneça, porque você não compartilha nada com ninguém. O ser humano, enquanto estava no Éden, antes do pecado contra Deus, ele estava conectado na mais profunda, mais completa, mais perfeita e mais fantástica internet que jamais existiu. Ele estava conectado ao conhecimento de Deus. E ali, Deus era quem determinava todas as coisas para a vida do homem. Uma vez que o homem pecou, o pacote de internet expirou. E o ser humano virou esse smartphone, que praticamente só serve de lanterninha no escuro. Você liga a tela ali e tal. Quem faz isso? Eu. E assim o ser humano se torna. É como se fosse o próprio smartphone sozinho, criando perna e braço, tentando inventar para si mesmo um meio de criar uma conexão com a internet que ele não tem capacidade de fazer.
Sabe, você pode pegar um smartphone no outro que está sem internet, os dois, esfregar um no outro assim, que nem palito de madeira até pegar fogo, eles não vão assim inventar uma internet para eles não vão conseguir. Por mais Bluetooth que tenha. E antes do Bluetooth havia o infravermelho, né? Eu nunca consegui usar nenhum dos dois, nem o vermelho, nem o blue, nem nada. De certo modo, eu acho que eu sou muito conservador nesse ponto. Eu gosto muito de cabo USB. E se não funcionar, a gente desmancha o celular inteiro e tira aquele chipzinho assim, né? Tá, mete no computador. O ser humano buscando dar propósito de existência para si mesmo é como se fossem os dois celulares se esfregando. Eles vão conseguir queimar, eles vão conseguir se estragar mais, mas eles não vão conseguir estabelecer uma conexão de acordo com o propósito que eles foram criados para ter conexão. E o ser humano é desse jeito. Parece uma coisinha pequena, parece uma coisinha de nada. O ser humano não tem propósito, então ele vive com crise. Nossa, que coisa pequena essa coisa de propósito. Por que a gente, sei lá, não vai trabalhar, vai consumir, e vai viver a vida, vai aproveitar? Porque o ser humano é uma máquina de executar propósito. O ser humano é uma máquina de fazer propósito acontecer. É uma máquina de cumprir missão. Se Deus não te dá propósito, se Deus não distribui, não delega uma missão para você, se não é Deus que está te dando missão na vida, uma ideologia vai dar uma missão. Um pensamento político vai dar uma missão. Uma religião qualquer vai te dar uma missão. A religiosidade, mesmo na religião, vai te dar uma missão. E como ser humano é tendencioso a ser essa máquina de cumprir missão, você vai viver por uma coisa que não é um fruto que permanece. Como se livrar disso? Como mudar isso na vida? Todo ser humano precisa... Agora vai ser difícil, tá? Não está na capacidade humana. Todo ser humano precisa conhecer a voz de Deus. Porque esse momento do ser humano, então, se voltar para Deus e buscar a Deus, dobrar o seu joelho na sua casa, ou aqui mesmo, ou em qualquer lugar, e entrar numa oração sincera, e começar a clamar, e a chamar, e a invocar a Deus, e dizer: Deus, eu procurei propósito para mim mesmo em todos os lugares, e simplesmente não pude achar um propósito que fosse eterno. Deus, eu já me estrepei e me lasquei de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Talvez nem tanto, mas eu imagino uns aí que eu não quero experimentar ainda, né? Deus, eu realmente preciso do Senhor e eu preciso da sua palavra. Eu preciso que o Senhor manifeste a sua consciência sobre a minha consciência. Eu preciso saber, Deus, quem eu sou, para que eu existo, qual é a missão sobre a minha vida e como eu posso contribuir com a sua vontade. É como se fosse o smartphone ligando para assistência técnica, entendeu? E aí Deus vai mandar o Espírito Santo e ele vai fazer essa conexão, vai te reconectar de volta na internet de Deus. Que aí você vai começar a ser alguém útil, porque agora você vai compartilhar todo o fruto que você produzir. A grande questão é que quando eu falo sobre ouvir a voz de Deus, infelizmente eu não consigo falar isso de um jeito que não pareça mágico, mas não é. Tá bom? Apesar de eu falar que parece, não é. E essa é a parte mais complexa da pregação. Se eu conseguir convencer você que você precisa ouvir a voz de Deus, até aqui tá bom. Agora eu tenho que falar para você como você vai ouvir a voz de Deus. É um pouco mais complicado, mas aguenta aí até o final. Quando você olha para o livro de Jó, o livro de Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia. Apesar de começar em Gênesis, essa é uma organização que veio posteriormente. Mas o livro de Jó, ele não é só o livro mais antigo da Bíblia, mas possivelmente o conto mais antigo que compõe a Bíblia. Tá? Imagina-se que o conto de Jó, ele possa ser um conto passado de pai para filho anterior ao dilúvio, tá? Anterior a Noé. Provavelmente passado na linhagem da família de Noé, de pai para filho.
Por que esse conto é tão antigo? Por que ele é passado assim de geração em geração? Porque a história de Noé, por mais que para nós agora, pegando e lendo Noé, seja maçante de ler, no bom português, chato de ler, o Jó, desculpa. Que você olha para Jó e acha ele chato de ler, você não consegue perceber que o conto está transmitindo para você princípios, conceitos e valores. E assim, os avós discipulavam os filhos discipulavam os netos, através desse conto e recontando. E para tudo na vida que eles queriam decidir alguma coisa, mas pois você lembra lá da história de Jó? O Jó tinha princípios, né? O Jó não se vendia, né? Você tem que ver que independente da oferta que me deem, eu tenho que temer a Deus. E o temor a Deus é o maior princípio que existe em Jó. Então Jó, esse livro antigo, esse conto antigo, esse camarada antigo, ele é o primeiro cara, a primeira pessoa a nos dar uma pista de como, de fato, ouvir a Deus. E olha que a gente está falando do Antigo Testamento, hein? Tá? Porque no Novo Testamento, por causa do Novo Testamento, passa-se a ter uma ideia um pouco mais aproximada, mais fácil de se entender, que o Espírito vem morar dentro de nós, então nós podemos ouvir a voz de Deus a partir do batismo do Espírito Santo. Agora deixa eu provar para você que no Antigo Testamento Deus já falava com o ser humano. E não eram todas as manifestações de Deus com relação ao homem que se manifestavam de forma física. E é isso que eu quero chamar a atenção para você. Muitas vezes se fala em ouvir a voz de Deus e você está esperando aparecer um anjo. Muitas vezes fala-se de ouvir a voz de Deus e você está esperando uma voz que vai fazer tudo tremer. Cá entre nós, eu queria que uma voz dessa se manifestasse bem aqui assim agora, no meio dos três poderes, assim, e derrubasse pelo menos 2 dos 3 prédios, assim. Não foi agora. Mas a gente continua, amém? Na fé, glória a Deus. Continua crendo. Então, você olha para aquilo que Jó está falando sobre o que é ouvir a Deus, e olha, Jó é o cara que teve a teofania, tá? Ele viu Deus, ele teve essa experiência com Deus. Ele era um cara que vivia a sua vida crendo na existência de um Deus que ele havia ouvido falar. E ele passa por tudo que ele passa na vida dele para que ele tenha a oportunidade de conhecer, de ver e de ouvir esse Deus falar. Mas mesmo passando por tamanha experiência na vida de Jó, isso aconteceu na vida de Jó uma vez. O resto da vida de Jó não deixou de falar com Deus. Jó não deixou de se consultar com Deus. Jó não deixou de buscar o seu propósito em Deus. Mas você vai ver que existe uma dica. E a dica é a seguinte: pois quando Deus fala aos homens, Ele fala do seu espírito no espírito do homem. Através da sua mente, Ele manifesta na mente do homem os saberes e os conheceres. Pegou? Entendeu? Sabe o que significa? Deus fala com a humanidade e Ele quer que o ser humano se comunique, esteja aberto para receber a voz de Deus, da maneira como Deus programou o ser humano para receber informação. E Deus programou o homem para receber informação de uma forma interna, de uma forma de uma conexão espiritual. Não de uma manifestação física toda santa vez que tem que falar alguma coisa. Porque isso seria o equivalente, aqui na nossa analogia, no que eu estou falando, seria o equivalente, se eu quisesse conectar meu celular na internet, toda vez ter que botar o cabo USB e conectar ele num computador que está conectado na internet. Olha que coisa prática, né? Só que não. Já imaginou? O pessoal já vive aí em busca de tomada, porque a bateria do smartphone não dura mais do que umas 12 horas. Toda vez que fosse usar a internet, agora você ia ter que correr atrás de um cabo de internet para fazer o troço funcionar. Isso é o equivalente ao ser humano, que busca uma teofania de Deus toda vez que precisa saber de alguma coisa de Deus. Deus projetou você para saber ouvir a voz de Deus. E o grande objetivo de Deus, o que Ele fala o tempo todo sobre ter relacionamento com você, ter relacionamento entre o homem e Deus, é que o homem aprenda a ouvir a consciência de Deus falando a sua consciência.
Que o homem busque encontrar a voz de Deus no meio da sua consciência. E você não vai ver só Jó falando a esse respeito. Quando você vai ver a respeito da pessoa de Moisés, Moisés foi um cara que tinha teofania acontecendo em torno dele quase que o tempo todo. Mas quando você vê Moisés, a maior parte dos diálogos de Moisés, que ele tem lá depois que ele livra o povo, e que ele começa a bater um papo com Deus, que ele está lá no monte lá para receber os mandamentos, né? Você vai ver uma narrativa de Jó dizendo que Jó viu de fato a face de Deus. Aliás, Moisés, desculpa. Moisés nunca viu de fato a face de Deus. Mas Moisés conversava com Deus. Moisés ainda fala que ele só viu Deus uma única vez, de costa, passando ao longe. Então como que esse homem ficava ouvindo a voz de Deus assim? Evidentemente que não é uma manifestação física todas as vezes. O Moisés estava tirado no chão lá, com o bom crentesmo moderno, né, no Xaramanaias lá. E de repente, o Espírito de Deus fala a consciência de Jó. Jó, o povo se desviou, Jó. Eu quero matar o povo. Moisés. Aliás, Moisés, desculpa. Moisés, eu quero acabar com o povo, Moisés. Você levanta daí que vai ser inútil esse negócio. Eu vou matar o povo e de você eu vou fazer uma grande nova nação. E aí você vê um diálogo entre Moisés e Deus, onde Moisés começa a interceder pelo povo. Deus não faz um negócio desse, já deu um trabalho desgraçado tirar eles do Egito e trazer para cá. E o Senhor ainda quer acabar com eles. Não, Deus, esse é o teu povo. Não joga esse negócio na minha conta não, que a ideia foi tua. Eu quero dizer, assim, eu tô fazendo graça aqui, mas entendo, tá vendo o relacionamento que está existindo aqui? Sabe, Deus quer se relacionar com o ser humano como uma pessoa. Ele manifesta a sua vontade, ele manifesta o seu querer, ele manifesta a sua sabedoria e o seu conhecimento na nossa consciência. E o mínimo que ele espera é que você responda a essa consciência. E quanto você menos espera, você terá sim uma resposta na sua consciência a respeito do que Deus tem para você. Eu acho fantástico isso, porque realmente é quando eu menos espero. Vira e mexe, quando Deus fala alguma coisa, eu estou comendo e eu quase guspo o que eu estou falando, o que eu estou comendo. E é aqui que eu vejo a graça de Deus sobre o ser humano. Porque às vezes eu tenho lá minhas semanas de estar tipo, muito bem, sabe? As semanas de estar rendendo bastante. Aquela semana assim que eu estou lendo lá 40, 50 capítulos da Bíblia por dia, acordando às 5 da manhã, trabalhando, fazendo e tal. Mas tem aquelas semanas que eu estou acordando lá às 5 para as 8 da manhã, né? Lendo ali uns 5 capítulos por dia e tal. Tocando ainda o trabalho para frente, porque eu não consegui fazer no dia. E nesses momentos, os momentos que eu menos espero que a consciência se manifeste, a consciência de Deus se manifeste, me dê uma direção e fale alguma coisa. E inclusive são as semanas que eu passo com a consciência humana mais pesada. É o tempo que eu passo, pronto, tenho certeza que essa semana Deus não vai me dar uma diretriz. Tenho certeza que eu estou precisando de uma palavra de Deus, eu vou ter que parar tudo, porque eu não sei o que né, Deus vai querer falar comigo, eu estou muito longe, estou muito carnal e assim por diante. Você sabe como é que é crente, né? E aí, nesse momento que eu simplesmente não espero a manifestação de Deus, se manifesta o conhecimento de Deus na minha consciência, me dizendo coisas e me dando direção. E nesses momentos só me resta chorar. Como pode eu, um ser humano tão indigno, tão pecador, num momento tão carnal da minha vida, e Deus continuar falando comigo? Somente pelo sangue de Cristo. Verdade, isso merece. Mas isso não é uma coisa que aconteceu, isso não é uma coisa que, aliás, eu não cheguei aqui, né? Que nem atleta, né? O atleta ele não chegou no corpo físico que ele tem assim de um dia para o outro que ele resolveu fazer dieta. A coisa teve um começo. Teve um começo, assim como com Moisés teve um começo. Assim como Jó teve um começo. E quando você comparar todos os começos daqueles que começaram a buscar ouvir a voz de Deus, você vai encontrar um padrão
que eu assim, particularmente, não acho que seja o que alguém quer para sua vida. Tá? Vamos pensar lá. O que Jó teve que perder para conseguir ver a Deus e falar com Deus? Tudo. Só tudo, né? Só tudo. Tem coisa na vida, irmão, você pode ficar tranquilo. Tem coisa na vida que você não vai perder, não pela mão de Deus. Jó não perdeu a esposa, tá? Aquela querida, aquela amada que chegou para ele e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tá falando aqui a jararaca. Ele não perdeu. O Pedro não perdeu a sogra, por exemplo. Ele achou que estava rindo e tal, Jesus foi lá e puxou de volta. Então tá, o Jó teve que perder tudo. Antes do Moisés, teve um outro cara que aprendeu a ouvir a Deus. E a ele foi atribuído a nomenclatura de pai da fé. O que o camarada teve que deixar para trás? Tudo. Eu ouso dizer que ele conseguiu levar, além da esposa, uns camelos. Porque era o veículo da época, né? Tinha que carregar. Aí você chega no Moisés. Moisés, ele só era, assim, pouca coisa, ele só era príncipe da maior potência que existia sobre a face da terra. Não que ele fosse se tornar rei um dia na vida. Ele ia ser conselheiro no futuro da vida dele. Ele ia ser conselheiro do rei. Sem fazer nada, só vivendo a vida dele. O que ele teve que abrir mão para conseguir ouvir a voz de Deus? Ele só teve que abrir mão de tudo. E no caso dele até foi bom, porque ele ainda não era casado. Entendeu? Então ele abrindo mão de tudo, aí Deus deu para ele a esposa. A Zípora. É um nome muito simpático. Né? Zípora. É uma mulher de fibra, com certeza. E ele ainda levou um tempo de busca. Um tempo até que, de fato, pudesse ter a manifestação de Deus na vida deles. E você vai olhar, por exemplo, para o Jó. Cara, foi questão de 15 minutos para o Jó perder tudo. 15 minutos para perder família, para perder o gado, para perder plantação, para perder os empregados. 15 minutos na vida dele e a vida dele estava acabada. Eu desconfio que mais 1h30 ele já tinha perdido a saúde também. Então para perder foi fácil, para perder foi rápido. Agora eu te pergunto, quanto tempo levou até que Deus se manifestasse na vida de Jó? Foram 40 capítulos. Agora quanto isso dá em tempo de dias? Cara, 9 meses. eu imagino comigo que quase 1 ano a mais, assim. 9 meses. Tá? Porque ele teve tempo, né, de amargar a doença, ele teve tempo de sofrer toda a doença e ele ainda teve tempo de ter aquela conversa muito estimulante com aqueles amigos dele. E depois da conversa estimulante que ele teve com os amigos dele, porque os amigos dele chegaram e ficaram abatidos também. Os caras passaram 3 semanas ali, parado, olhando só. Sabe, tipo, que nem quando você chega no Museu de Arte Moderna e você fica assim, horrorizado, era eles olhando para a vida do Jó. Tava uma arte abstrata aquele negócio. E eles passaram 3 semanas olhando para ele. E depois que passou toda aquela discussão, eles ainda teve um momento de silêncio e ninguém falava mais nada. Para que então houvesse de fato uma manifestação de Deus. Aí você vai para a história do Abraão. O Abraão, ele teve um chamado de Deus que levou ele para abandonar tudo. Mas olha que consolo, né? Você abandona tudo e vai para uma terra aí. Para onde? Para o norte, para o sul, para o leste? Você vai, só vai. Eu vou te dizer ainda, né? E levaram anos, levou muito tempo de novo para Deus começar a falar com ele e começar a dizer para ele: olha, você faz assim, você existe porque eu gostei de você, você vai ser meu amigo, de você vai existir mesmo a grande nação, você não fica aí duvidando, tá bom? A sua esposa vai ter um filho seu e dele vai levar a promessa, você fica bem tranquilo. E Deus foi tão legal, mas tão legal com o tio Abraão, que ele contou para Abraão que um dia ia vir Moisés. Vocês já se ligaram nisso?
Deus contou para Abraão que ele teria uma grande nação. Essa nação iria para o Egito 400 anos e então viria o Moisés e libertaria o povo. Só para ele ficar tranquilo. Só para ele ficar tranquilo. Né? Manais. E depois você tem o Moisés. Aí o Moisés ele não tem esse direito à tranquilidade que o Abraão teve. E o Moisés passou por todo aquele tempo para primeiro ouvir Deus dar para ele o propósito da sua existência, o propósito da sua vida. Que, diga-se de passagem, é um dos maiores textos que você encontra no Antigo Testamento, Deus falando. Tá? E tem muita coisa de Deus falando para Moisés. Então ele tinha um baita de um propósito para ser cumprido. E mesmo depois que ele havia cumprido uma boa parte do que Deus tinha dito, pronto, vamos tirar esse povo do Egito, vamos levar para o deserto. Quando ele teve que de novo chamar, atrair a presença de Deus, para ouvir a voz de Deus, para receber de Deus, o que virou a Constituição de Israel, o cara ainda teve um período de uns 40 dias de jejum com a boca no pó, até que ouvisse de fato Deus falar. No Novo Testamento acontece uma coisa incrível, né? Que Jesus vem, tem o Espírito Santo aí, muito legal e tal. E o problema é que a gente, assim, muito crédulo, né? Muito assim, a gente acha as coisas muito legal, assim, né? Tal. Se anima pra caramba. A gente acha que a coisa vai ser fácil. A gente acha que a coisa vai ser leve, vai ser de boa, né? A gente acha que a gente entra numa igreja pentecostal do Reteté, vai ter aquele irmão que é o irmão Kodak, né? Ele revela. Ó, vocês são dessa época, ó. A minha geração já não sabe mais o que é, tem que levar um rolo de filme para revelar. Então assim... E o crente simplesmente acha que ele vai encontrar a palavra de Deus na boca dos outros. É a mesma coisa que uma pessoa que está dentro de uma ideologia política acha que vai encontrar propósito da sua vida na cabeça de um grande filósofo da sua ideologia. Não tem diferença nenhuma. Aí quando você olha para aquilo que Jesus está pregando, e eu trouxe para vocês as bem-aventuranças, você vai perceber que o que Jesus, o Rei do Reino de Deus, está chamando cada um de nós para fazer é entrar no relacionamento pessoal com Ele. Onde cada um de nós foi chamado para abandonar tudo. Abandonar o quê? Não sei. Deus vai falar contigo. E se Ele falar, é bom você largar. Abandonar tudo que nos afasta da presença de Deus. Para que então a gente comece a receber, através da consciência, e a nossa consciência humana, carnal e demoníaca, é renovada pelo estudo da palavra, pela renovação do Espírito. Tá? O Espírito renova a mente, aliás, a renovação da mente, né? Através da palavra de Deus. E então o Espírito começará a falar coisas na sua consciência, e eu vou contar para vocês que pode levar bastante tempo, depende da sua dedicação, e depende do quanto você vai ter de fé nessa coisa, né? Que é o que vai levar você a um nível maior de dedicação, para que você possa então começar a ouvir o Espírito falar a você. E olha, no começo é chato, porque assim, pelo menos comigo, ao invés dele falar assim, né, umas coisas bem mais práticas na vida, assim, tipo, não, você pega isso, faz daquele jeito e faz assim e tá bom, entendeu? Ele foi umas coisas assim, ele traz os versículos. Se você está buscando uma palavra de Deus, nesse momento na sua vida, se você está sacrificando tempo da sua vida, coisa que você podia estar fazendo outras coisas, para ler a Bíblia em busca de uma palavra de Deus, e você está confuso, e você não consegue descobrir o que é que tem que fazer, mas tem um versículo muito chato que não sai da sua consciência, que não sai da sua cabeça, não importa o que você faça, você já tem uma resposta que Deus quer para a sua vida. Ah, mas eu não sei como é que aplica, não sei como é que interpreta. Bom, camarada, aí você continua até ter o entendimento completo de como fazer a coisa. Se persistirmos, se obedecermos a isso, aí o relacionamento pode crescer.
Sabe aquele começo de namoro assim, né, e tal? Você começa com oi, vamos tomar um sorvete e tal. Até que chega num determinado momento, pelo menos assim a geração de agora, né? No passado acho que era mais a coisa da carta, era mais a fichinha no telefone do orelhão e tal. Mas hoje em dia, daí então, evolui num determinado momento que assim, você vai conversar com a pessoa, você escreve um livro, né? Cada vez que você vai conversar com a pessoa, porque aí tem bastante assunto. Mas só chega nesse momento, começando com o básico do básico do básico, tipo, oi? Tô aqui. Tá. Com Deus, desenvolver relacionamento é a mesma coisa. Você começa com a leitura e você vai avançar através da oração e Deus vai continuar falando. E quando Ele não estiver falando, ou você não entendeu o que Ele havia falado, ou você simplesmente tem que esperar. Amém? Gente, é sério, eu queria falar sobre Tiago, mas não vai dar. Vamos para o próximo. Amém? Eu vou convidar vocês para orar mais uma vez. Mas antes eu só queria comentar um negócio. Se alguém aqui na praça, de vocês que visitam, que chegaram por aqui, ouviram essa palavra e entendem, querem entregar a sua vida para Jesus, querem entrar numa vida com Deus, tá? Eu vou fazer uma coisa diferente. Normalmente nas igrejas, chama-se à frente as pessoas que querem tomar esse ato na fé. Eu não vou fazer isso, porque eu tenho uma preocupação maior com a sua vida. Se você quer começar um relacionamento com Deus agora, se você quer de fato se tornar um cristão, venha conversar comigo. E eu vou me dedicar para explicar para você tudo que Deus tem para a sua vida que eu consegui explicar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor, novamente por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na liberdade que o Senhor nos deu, Senhor, de poder estar aqui orando e confessando a Tua palavra e falando sobre quão grande é o Senhor, quão vivo é o Senhor que ainda fala com os homens, o Senhor que ainda fala com todos nós, que se relaciona com os homens, o Senhor que tem o propósito da nossa existência, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha tocando agora, Senhor, no coração e na mente de cada um deles aqui, Senhor. E que o Senhor venha trazer na mente deles agora, Senhor, a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha os convencer a respeito da verdade, Senhor. A respeito, Senhor, daquilo que o Senhor quer para a vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha atrair o coração de cada um deles, Senhor, a querer chegar nesse nível da melhor coisa que de fato existe no Evangelho, que é o relacionamento com o Deus imortal. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada um deles, tocando, Senhor, na mente de cada um deles, Senhor. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que têm o ouvido petrificado seja quebrado, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que aqueles que têm dificuldade de ouvir, que o Senhor venha lhes dar uma clareza, Senhor, para saber aquilo que de fato o Teu Espírito Santo está falando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a falsa consciência não venha roubar do coração deles aquilo que de fato o Senhor tem para a vida de cada um deles aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, orando ainda, aproveitando o ensejo que estamos aqui como corpo de Cristo, como pessoas que creem no Senhor, como aqueles que profetizam a Tua palavra, Senhor. Eu continuo a minha súplica diante do Senhor, e eu suplico, Senhor, por essa geração, Senhor, da década de 80, da década de 90 e da década de 2000, que o Senhor chamou, o Senhor levantou os seus profetas, o Senhor levantou milhões de profetas nessa nação, para trazer milhares de pessoas para conhecer o Senhor, para ter um relacionamento profundo com o Senhor, para ter um relacionamento íntimo com o Senhor, para que o Senhor pudesse revelar a eles qual era o seu verdadeiro chamado, qual era a missão da vida deles, Senhor. Mas essas pessoas, infelizmente, a maioria delas se desviou. Aqueles que ficaram, Senhor, infelizmente, não estão fazendo a sua vontade, porque eles olharam para grandes líderes, eles olharam para grandes sacerdotes, eles olharam para grandes ministérios e acharam, Senhor, no seu coração que fazer a vontade de Deus só tinha um jeito de ser feito: se tornando um grande líder evangélico, se tornando um grande líder musical, se tornando, Senhor, alguém dessa estirpe, Senhor. Quando o Senhor, na verdade, tem chamado essas pessoas, é para outras coisas, é para ocupar outros lugares, é para sair às ruas, para ir na mídia, para ir nos lugares onde eles têm voz e clamarem pela justiça de Deus sobre essa nação, para denunciarem diante desta nação as corrupções, os pecados e tudo que tem acontecido. O Senhor tem chamado esses jovens para serem corajosos, no entanto eles têm continuado nas suas casas como gatinhos, medrosos,
que não querem sair de casa para não perder a sua ração, para não perder o afago dos seus pais e dos seus donos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, venha instigá-los e tirá-los para fora de casa, Senhor. E levar, Senhor, esses cordeiros a lutarem e lutarem novamente, até que cordeiros se tornem leões. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha atrair os pecadores, para que os pecadores orem, e orem novamente, até que pecadores sejam santificados pelo Teu sangue. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço ainda, Senhor, que o Senhor venha atrair pela Tua voz todos aqueles que andam desviados da Tua casa porque se machucaram com os seus irmãos. Todos aqueles que se machucaram com os seus líderes. Todos aqueles que se machucaram com sofismas dentro da igreja, mas que um dia conheceram a Tua voz e um dia conheceram o Senhor. Senhor Deus e Pai, eu sei que não serão pessoas que vão trazer esses Teus filhos de volta. Eu sei, Pai, que por mais legal que seja um líder, um pastor, um amigo, uma pessoa, para tentar trazer esses Teus filhos de volta, eles não vão trazer. Eles não vão conseguir trazer cativos esses filhos que foram embora. Mas eu sei, Pai, que esses filhos, quando ouvem a voz do Pai, eles retornam para casa. Eles voltam para o Senhor. Porque o que faz os Teus filhos permanecerem na Tua vontade é ouvir a voz do Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.